Salve, meu povo, tudo bom? Bom, eu fiz esse vídeo aqui que eu quero chamar de Dom Antônio de Castro Maia, Considerações Gerais. Esse vídeo aqui, ele foi inspirado, ele é feito por causa de algumas perguntas que um amigo meu, chamado César Pimentel, um professor de Direito de Bom Jesus Tabapuana, enfim, meu amigo, fez algumas perguntas muito importantes, muito necessárias. Ele não viu o meu curso completo, mas ele viu uma aula que eu falo sobre o sede-vacantismo do Bispo Castro Maia. Ele me fez uma série de perguntas que eu respondo ao longo dos vídeos. Mas eu achei interessante as perguntas do César, porque eu quis responder em um único vídeo. 3 perguntas que estão respondidas ao longo de diversos vídeos, mas eu quis responder em um único vídeo. Ele me perguntou sobre discordâncias, nomes, pontos de discordância da ala progressista, da ala conservadora, pontos de discordância, inflexão dos tradicionalistas, enfim. Então, eu achei interessante responder isso de maneira sucinta, certo? Para ficar mais claro possível. Para mim, eu gosto quanto mais esclarecimento, melhor. Eu divido a vida do Bispo Castro Maia em pontos, né? Eu sou professor de história, então divido. Ele nasceu em 1904, divido em períodos. 1904 1916, a sua infância, em Campinas. Nasceu em Campinas, depois mudou-se para São Paulo. 1916, com 12 anos de idade, ele entrou no seminário de Bom Jesus do Pirapora, dirigido pelos padres premonstratenses, em São Paulo, onde ele fez o seminário menor e a faculdade de filosofia. Em 1924, o padre Alberto Pequeno, reitor do seminário da Arquidiocese de São Paulo, escreveu uma carta para o seminário Pio Latino para ele ser admitido entre os seus alunos, né? Ele morou no seminário Pio Latino e estudou na Universidade de Gregoriana de Roma, onde fez a graduação e recebeu o título de doutor. Foi ordenado padre pelo cardeal Pompílio Basili, 1927, voltou para São Paulo no final de 1927, onde exerceu o sacerdócio aí por quase 21 anos. Em 1936, ele conheceu o Plínio Corrêa de Oliveira, que já era deputado, membro presidente da Congregação Mariana, membro atuante da Ação Católica, que se tornou presidente da Ação Católica em São Paulo, durante o episcopado de Dom José Gaspar. Mas assim, eu divido o episcopado do Bispo Castro Maia, de 27 a 36. 36 ele conheceu o Plínio, teve uma ascensão até 44, onde Castro Maia foi vigário-geral da Arquidiocese, professor da PUC, assistente espiritual, né, da Ação Católica, muito próximo ao leigo Plínio Corrêa de Oliveira, que era diretor do jornal Legionário, órgão oficioso da Arquidiocese de São Paulo. Quando, em 43, Dom José Gaspar faleceu e foi para São Paulo, Dom Carlos Camelo de Vasconcelos Mota, nomeado em 43, assumiu em 44, a ascensão do padre Castro Maia, do padre Sigur, do leigo Plínio Corrêa de Oliveira, encontrou um teto. Castro Maia deixou as suas funções centrais na Arquidiocese de São Paulo para se tornar vigário paroquial, ou seja, coadjuvante na paróquia de São José, no bairro do Belenzinho, na cidade de São Paulo, um bairro de periferia, onde ficou de 45 a 48 no ostracismo. Em 1947, 45, Sigur foi para a Espanha, ficou até 47, foi nomeado bispo, e, segundo o biógrafo do arcebispo Marcelo Lefebvre, Bernat C. de Malaret, foi por causa do Aloysio Macella, núncio apostólico do Brasil, que voltou para Roma, que o bispo Castro Maia foi nomeado bispo, em 1948, em pleno ostracismo. De 48 a 62, revelou-se um bispo, né,
exerceu o seu episcopado integrado ao episcopado brasileiro, ao episcopado fluminense, ao episcopado do Brasil, de outras dioceses, a saber, de Piracicaba, Cuiabá, Juiz de Fora, lugares que as fontes históricas dão conta de que o Castro Maia ia lá sempre dar conferências, congresso, a participação de formação de seminaristas, congregados marianos, filhas de Maria, congresso eucarístico, formação de seminaristas, né? 62 e 65, Concílio Vaticano II, de 66 a 81, Castro Maia vai se afastando da estrutura eclesiástica da igreja, tudo tem que ficar muito bem claro, porque as pessoas confundem. Você sabe que Tratado de Castro Maia, Lefebvre, Plínio Correia de Oliveira, Dom Helder Câmara, Frei Damião, Padre Cícero, enfim, é uma situação difícil, porque eles não são santos, não têm a glória dos altares, mas são personagens santificados. Então, se você fala qualquer coisa, a pessoa entende que você está desrespeitando. Eu disse que Castro Maia se afastou da igreja. Teve uma pessoa que escreveu num vídeo que eu disse assim, mas como assim se afastou da igreja? Como assim você pode cometer esse erro? Você está influenciado pelo modernismo. Quando eu falo igreja, não é que ele se afastou da doutrina da igreja, mas da estrutura eclesiástica da igreja, da estrutura hierárquica da igreja. A saber, 74 escreveu uma carta para responder uma carta de Paulo VI, explicando as razões da sua divergência, os motivos da sua divergência. 1980 para o cardeal Knox, 1968 com o Núncio Apostólico, na década de 70 com o Dom Eugênio Salles, foi se afastando do episcopado fluminense, enfim, eu vou explicar tudo isso. Então, é um processo de ostracismo, que o Castro Maia foi se afastando da CNBB, do papado, não é da devoção à igreja, não é da devoção ao papado, mas é das pessoas que ocupavam esses cargos. Fui claro? Às vezes as pessoas ficam, meu Deus, é tão melindroso lidar com essas questões. Enfim. De 1981 até 91, tornou-se bispo emérito da Diocese de Campos, de 81, quando chegou o Dom Carlos Alberto Navarro, que removeu 25 padres do universo de 50, entre janeiro de 82 até julho de 87, foi sendo formado, então, paulatinamente, a União Sacerdotal São João Maria Vianney, os padres removidos, algumas freiras removidas, leigos que acompanhavam os seus padres, e foi se formando uma diocese paralela à outra, e essa diocese tradicionalista que recusava as reformas do Concílio Vaticano II, então, foi sendo assistida sacramentalmente pelo bispo Castro Maia. Ok? Acho que essas fases elas ficaram claras. Bom, qual era a proposta de Castro Maia? Desejo de Castro Maia para o concílio. Ele expressou isso quando? Está na minha tese, está nos 2 livros. A propósito, se inscreve no canal, dá o like, vamos divulgar coisas legais que precisam ser divulgadas. Dá o like aí e se inscreve agora. Ok? É o único canal voltado para uma perspectiva histórica acadêmica ligado às questões do tradicionalismo católico, entre outras questões de luta, história, religião, enfim, que é sobre conservadorismo, né? Numa perspectiva acadêmica. Ok? Já se inscreveu? Vamos continuar aqui. Castro Maia, 1959. Isso daí está no meu livro, nos meus 2 livros. Está no curso de História e Tradicionalismo Católico. E está nesse livro aqui, escrito pelo meu professor, que não está aparecendo aqui agora, Felipe Ruales Ancourt, né? A atuação do Cetus Internationalis Patrum, aqui, os votos, em francês, os votos pré-conciliares dos dirigentes do Cetus Internationalis Patrum, os votos dos padres dirigentes do Cetus Internationalis Patrum. Esse livro está em francês, enfim, não tem a sua edição no Brasil, mas o conteúdo está aqui no curso de História e Tradicionalismo Católico e nos 2 livros que eu escrevi. Pontuação de Castro Maia. O espírito da igualdade. A conjuração anticristã contra a cidade de Deus. Ok? O espírito da igualdade, que era um espírito próprio da modernidade, que visa uma igualdade entre as pessoas. Uma sociedade menos hierarquizada, uma sociedade mais
horizontalizada, menos vertical, mais horizontalizada. Isso daí para Castro Maia era fruto do espírito revolucionário. E não só para Castro Maia, da formação que ele recebeu, né? Erros a evitar. Quando ele respondeu em 1959, o cardeal Tardini. Eminência. Condenação ao espírito da igualdade, que é uma conjuração contra a cidade de Deus. Cidade de Deus é a igreja, à luz do que escreveu Santo Agostinho. Erros a evitar. Condenação ao mundo moderno. A noção de autêntica cidade cristã, justa, católica e desigual. Vamos condenar o mundo moderno. Como? Despertando a noção da autêntica cidade cristã, que era justa, ou seja, ninguém extremamente rico, extremamente pobre. Diferenças sociais, sim. Diferenças hierárquicas, sim. Desigual, sim. Estado confessional católico, sim. Que tolerava o culto das demais confissões de fé em âmbito privado, sim. Mas uma cidade que tinha a manutenção da propriedade privada contra o comunismo, contra o liberalismo, e eu não estou falando de liberalismo econômico, mas estou falando de um liberalismo que visa emancipar o indivíduo da igreja, o indivíduo do Estado, que é um fenômeno, uma corrente filosófica do século XVIII, liberalismo individual, liberalismo filosófico, Castro Maia é radicalmente contra esse liberalismo. Todos devem, por uma questão de consciência, professar a fé católica, está integralmente subjugado à sua doutrina e à sua hierarquia. Condenação da secularização e do Estado laico. O comunismo, por isso, endossa a propriedade privada e as diferenças sociais e econômicas, e o liberalismo, que visa a emancipação do indivíduo, do Estado e da Igreja. E, claro, a proclamação do dogma da mediação universal da Virgem Maria. Era isso que Castro Maia queria para o concílio. Durante o concílio, fundou o Tietos Internationalis Patrum, Castro Maia, Lefebvre, Sigaud, Dom Prou e Luigi Carli. Congregou 250 bispos no universo de 2.500. Castro Maia se posicionou. O que a linha conservadora da igreja queria? A defesa da conservação litúrgica, rito tridentino, latim, de costas para o povo, sem participação popular alguma. Os sacerdos agem persona Christi, o sacerdote age in persona Christi, sacerdos alter Christos, que age na pessoa de Cristo. Ok? Sem participação popular, como fez o Missal de 69, onde os leigos fazem a primeira leitura, cantam salmos, segunda leitura, fazem as orações, as preces comunitárias e respondem a oração eucarística. Castro Maia enxerga nisso um espírito protestante fortíssimo. Castro Maia reproduz a doutrina que foi apresentada, por exemplo, pelo historiador Michael Blaine. Ok? Condenação contra a liberdade de consciência, a condenação contra a liberdade de consciência, contra o comunismo, contra o diálogo interreligioso, pela conservação da autoridade monárquica absoluta do Papa, contra o princípio da colegialidade. Ou seja, Michael Davis, pela conservação de uma igreja monárquica, Papa, cardeais, arcebispos, bispos, padres, laicato, piramidal. Como Castro Maia foi formado, como era o contexto da igreja, e ainda é. Só que nos últimos 60 anos, alguns papas pretendem uma flexibilização maior, como foi João XXIII, como foi Paulo VI, agora com Francisco. Ok? João Paulo II e Ratzinger, mais conservadores. Quem foram os pares do bispo Castro Maia? As pessoas próximas ao bispo Castro Maia, as pessoas que se alinharam com ele. Nós já sabemos o que eles defendiam, né? A consagração da Rússia no Imaculado Coração, a condenação da liberdade de consciência, o diálogo interreligioso, o ecumenismo e o fortalecimento da autoridade papal. Quem foram as pessoas que apoiaram o bispo Castro Maia? Quais eram seus pares? Plínio Corrêa de Oliveira, fundador da TFP,
amigo de longa data, 42 anos de relação. O bispo Geraldo Sigor, 33 anos de relações próximas, né? Arcebispo de Diamantina, a foto aí, Sigor, Castro Maier e Plínio de Oliveira. Pares de Castro Maier, né? Benedetto Aloisi Macella, cardeal italiano e núncio apostólico no Chile, no Brasil, que interveio para que Castro Maier fosse sagrado bispo em 1948. Ele já estava em Roma, um bispo de linha conservadora, um cardeal de linha conservadora, que apoiou o bispo Castro Maier. Essa mesma linha, mariano, católico, numa perspectiva monárquica, uma igreja antimoderna, que condena a liberdade de consciência, né? À luz do pensamento de Pio IX. Liberdade de consciência, liberdade para o erro. Liberdade de consciência, liberdade para o erro. O indivíduo só está no caminho certo se ele for seguir estritamente a doutrina católica, apostólica, romana. Dom Ernesto de Paula, também bispo de Piracicaba, que participou da sagração do bispo Castro Maier e foi membro integrante do Tietos. Acho que na primeira sessão, porque ele se aposentou durante o concílio. Pares de Castro Maier. Dom Geraldo Maria Moraes Penido, que foi arcebispo de Juiz de Fora, também um nome do conservadorismo. Bispo de Petrópolis, Dom Manuel Sintra, mariano, antiecumênico, antimoderno, pela condenação do mundo, pela condenação do comunismo, pela condenação do ecumenismo, pela devoção mariana, pela consagração da Rússia ao Imaculado Coração. Essa é a linha, pela conservação da missa tridentina, o sacerdote que age em persona Christi, sem qualquer influência, qualquer semelhança com as outras celebrações cristãs, tampouco o culto protestante. Estou falando por causa das liturgias ortodoxas orientais também, né? Alfredo Ottaviani foi um cardeal prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, que manteve relações muito próximas com Tietos Internationalis Patrum. Eu não tenho registro dele diretamente com Castro Maier, tem na memória do Plínio Corrêa de Oliveira, que ele chegou a fazer um elogio ao bispo Castro Maier, mas ele se alinhava integralmente ao grupo Tietos Internationalis Patrum, que é o grupo fundado pelo bispo Castro Maier, né? Então, o nome mais poderoso da igreja depois do Papa, cardeal Alfredo Ottaviano, prefeito do Santo Ofício. Giuseppe Siri, arcebispo de Gênova, já sabemos quais são os princípios do bispo Castro Maier, né? Marcel Lefebvre, morreram juntos, abraçados, né? Fora da comunhão da igreja, aí eu estou falando rompido com a estrutura hierárquica da igreja. Quando eu falo fora da comunhão da igreja, não estou falando que eles estão errados, que a igreja é certa, não é isso. Tem que explicar porque o que acontece. Eu falo para gente, o curso e os meus vídeos são muito plurais. É muito difícil, porque eu falo para historiadores, gente de esquerda, pastor protestante, devoto, oblato da Virgem Maria, membro da Ordem Terceira do Carmo, gente da renovação carismática, gente que não tem fé, gente que professa as mais variadas linhas do catolicismo. Sempre, sempre, sempre vai ter alguém que vai falar: você falou mal do bispo Castro Maier, que ele morreu excomungado. Ele morreu fora da comunhão da igreja. Estou dizendo que ele foi para o inferno, nada disso. Estou dizendo que ele recebeu uma carta de excomunhão quando a sagração de 1988. Está certo ou não? A igreja que julgue, enfim. Hoje em dia, aliás, é muito interessante observar, porque hoje em dia, por conta da fragilização das instituições, muitas pessoas entendem assim: nossa, eu gosto do bispo Castro Maier e do bispo Lefebvre justamente porque eles romperam com a estrutura da igreja. Outros enxergam nisso uma razão, um demérito, enfim. As visões são muito plurais, né? Qual era a filosofia que se opunha ao discurso aderido, praticado pelo bispo Castro Maier? Clero da Europa Central, o alto clero, bispos e cardeais, influenciados por teólogos praticantes da nova teologia. Henri de Lubac, Edward Schleiermacher, Karl Rahner, Jacques Maritain, enfim. Então, assim, a influência da nova teologia,
O que foi a Nova Teologia? Um movimento litúrgico da primeira metade do século XX, que queria adaptar a doutrina católica às necessidades do homem moderno. Quais eram as necessidades do homem moderno à luz desses teólogos que influenciaram os cardeais da Igreja? O existencialismo, que já vinha desde o finalzinho do século XIX, né? Enfim, que assolava o homem moderno, as questões existencialistas, que enfim, causava um mal-estar na civilização, como Freud mesmo escreveu, né? O homem moderno é, sobretudo, angustiado. Então, as angústias contemporâneas que a modernidade não deu conta de resolver, né? Então, Jacques Maritain, por exemplo, é um nome disso, Teilhard de Chardin é um nome disso, dessa relação entre a teologia e as questões existenciais do gênero humano, e a resposta da Novela Teologia não aponta para o Catecismo de Trento, para o Catecismo do Vaticano I, para a Pachende de Pio X, ou para os sílabos de Pio IX, para documentos antimodernos da Igreja, que condenam a Revolução, a secularização, o protestantismo. Nada disso. A Nova Teologia está voltada para questões ligadas ao existencialismo, inseridas nesse contexto de descolonização dos países europeus, ou seja, a Europa perde centralidade no século XX, e é uma teologia que leva em consideração isso, o mundo entre guerras, a pobreza, as outras demandas sociais contemporâneas, uma igreja não mais voltada para o Fausto romano, para a liturgia em latim de costas para o povo, anti-ecumênica, que endossa o catolicismo como extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação, mas sim uma igreja mais bíblica, mais das primeiras comunidades cristãs, mais da patrística, mais da língua vernácula, mais da noção de ceia, de banquete eucarístico, ao invés de santo sacrifício propiciatório, é o santo sacrifício propiciatório. O padre que age em persona Christi, de frente para o Deus, versus Delmo, versus Orientum, celebra a Eucaristia de maneira que o povo assiste. A Nova Teologia, o movimento litúrgico, o movimento bíblico, prega essa democratização, essa igreja mais democrática, onde não mais se usa o latim, mas se usa a língua vernácula, onde está menos pautado na tradição, mais pautada na Bíblia, na filosofia patrística, um diálogo próximo com outras religiões cristãs, um diálogo interreligioso, ou seja, com o judaísmo, uma democracia na igreja pelo movimento da colegialidade episcopal, e uma maior inserção bíblica na liturgia. Quando eu falo uma maior colegialidade, ou seja, uma igreja menos cátedra de Pedro, menos cátedra romana e mais democratizada, que era visto pela Cúria Romana, pelo episcopado italiano, pelos adeptos do Teatro Internacionalis Patrum como uma igreja revolucionária. Por que revolucionária? Por causa da Revolução Francesa, que atacou diretamente a monarquia absolutista, as monarquias absolutistas da França e da Europa. Quais eram os opositores do bispo Castro Maia? O primeiro opositor dele foi o cardeal de São Paulo, arcebispo de São Paulo, cardeal Vasconcelos Mota, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, que deu um gancho no Castro Maia e mandou ele para a periferia de São Paulo. Opositor de Castro Maia. E aí, Giacomo Lercaro, estou falando que ele se opôs ao Castro Maia, mas ele era adepto de ideias reformistas, as quais Castro Maia combateu. Amigo particular de Dom Helder Câmara, Léo Joseph Suenan, arcebispo de Bruxelas. Esses daqui que eu estou citando são bispos e cardeais, padres conciliares progressistas que atuaram no Concílio Vaticano II. Tá? Então, que se opuseram, aderiram a princípios que nós já explicamos, que nós já conhecemos, reformistas, adeptos da nova teologia, do ecumenismo, diálogo interreligioso, da reforma litúrgica. Levantaram uma bandeira, percebam a origem desses países, os países desses cardeais: França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Áustria. Contra a igreja latina, o Giacomo Lecaro italiano.
exceção à regra. A Itália é um país que defendeu a postura romana. Os padres do norte, que, também pela influência protestante, pela influência ecumênica, defenderam uma igreja menos romana e mais global. Joseph Frings, arcebispo de Colônia. Franz Koning, arcebispo de Viena, durante o concílio. Recebi opositores do Tietos Internationalis Patrum, grupo fundado pelo bispo Castro Maier durante o concílio. Já no Brasil, Castro Maier, então, já durante o processo, aí já estou falando de finalzinho da década de 60, pós-concílio. Lógico, já Castro Maier, as fontes históricas dão conta de um Castro Maier que se opõe a Dom Helder. Claro que sim. Já no final da década de 60, durante o concílio, mas a partir de 68, a Conferência de Medellín, na Colômbia, que Dom Helder, presidida por Dom Helder, mas assim, já no Congresso Eucarístico de 55, Castro Maier participou para se opor com a TFP e com o Geraldo Sigur, para se opor ao protagonismo de Dom Helder, ajeitando as memórias do Plínio Corrêa de Oliveira. E, lógico, com o advento das comunidades eclesiais de base, uma igreja mais socialista, Dom Helder torna-se combatido, denunciado. Nas páginas do jornal Catolicismo, Dom Helder está lá sendo denunciado. Dom Helder, Dom Cabral, de Belo Horizonte, o clero de Belo Horizonte, o arcebispo de São Paulo, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, os dominicanos, jesuítas, padres que têm uma postura mais conservadora, mas mais progressista, que vão se opondo à postura do bispo Castro Maier. E um dos principais nomes, Dom Sebastiano Baggio, núncio apostólico, que foi o primeiro núncio apostólico que interveio na diocese de Campos, foi o primeiro grande nome da igreja que se opôs ao bispo Castro Maier publicamente. Em 68, Castro Maier queria remover os padres holandeses do Sagrado Coração de Jesus. Dom Sebastiano Baggio tomou a defesa deles, mandou cartas para o bispo Castro Maier, denunciou Castro Maier em Roma, na congregação para o clero, na congregação para os bispos, acusou Castro Maier de intransigente. E esse bispo, ele foi citado no departamento do SNI, Serviço Nacional de Inteligência, como um bispo comunista. E ele foi deportado do Brasil. O governo militar deu um movimento aí, meu filho, chega para lá nele, ele voltou para a Itália. Então, esse daí foi o primeiro bispo que se opôs ao bispo Castro Maier. E aí nós vamos vendo, né? Por quê? Porque Castro Maier era um bispo de direita, um bispo conservador, um bispo antiecumênico, um bispo que fazia condenações ao socialismo, condenações ao comunismo, condenações aos princípios igualitários próprios da secularização e da revolução, e havia no clero católico, desde a década de 50, movimentos sociais, presididos por Dom Helder Câmara, o próprio arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Câmara também, Jaime Câmara também, dava um espaço para Dom Helder, o próprio arcebispo de Belo Horizonte, Dom José Cabral, o arcebispo de São Paulo, Mota, cardeal Mota, Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, são nomes que se opuseram a Castro Maier no Brasil. E nós temos aqui nomes que se opuseram ao movimento do bispo Castro Maier durante o Concílio Vaticano II. E, enfim, aqui estão os princípios que eles defendiam, né? Uma igreja mais democratizada, mais igualitária. E aqui nós vamos ver os princípios que Castro Maier defendia e os nomes aos quais ele estava alinhado, certo? Tanto do laicato como do clero, e os princípios do bispo Castro Maier, que ele creu até o último momento, que levou a sua excomunhão em 1988, e foi a situação que
fez com que, quando ele morresse, ele estivesse desligado da hierarquia da Igreja Católica. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, tenha ajudado, tenha sido bom. Comente, compartilhe, se inscreva, faça perguntas, que eu vou sempre respondendo, porque o conhecimento não pode parar. Ele não é pétreo, o conhecimento ele é dinâmico. Ok? Um grande abraço, tudo de bom, sucesso sempre, e a gente vai se falando.